irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse, desse livro maravilhoso, nós temos desfrutado e muito. Nós estamos na mensagem número 82, desde que nós começamos lá no capítulo 1, e essa mensagem tem o título de A Parábola do Joio e do Trigo e a Igreja em Esmirna. Nós estamos, os que têm acompanhado conosco, têm visto que nós terminamos as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, e o que nós estamos fazendo agora é desfrutando de Mateus 13, que ali há 7 parábolas, para nós vermos como essas 7 parábolas de Mateus 13, elas correspondem perfeitamente às 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. É, é, então, irmãos, ah, eu tenho colocado o áudio ao máximo aqui, irmãos, eu não consigo aumentar mais o áudio. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Se eu aproximar, melhorou um pouquinho? Tá melhor um pouquinho aí, irmãos? Se alguém puder dar um feedback aí? Melhorou? Bom, espero que você esteja me ouvindo. De qualquer maneira, amados irmãos, nós estamos desfrutando das parábolas de Mateus 13. Não só para recapitular nas 7 igrejas, mas também para desfrutarmos essa bênção maravilhosa de Mateus 13, que tem muitas lições para nós. Na semana passada, nós desfrutamos, se você se recorda, nós falamos de a parábola do semeador. Começamos um pouco a parábola do semeador, não terminamos. Hoje nós vamos continuar a parábola do semeador e entrar na próxima parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Irmãos, essas parábolas são muito importantes. Nós falamos a parábola do semeador, que ela corresponde ao período da igreja em Éfeso, a primeira igreja das 7 igrejas. Por quê? Porque é o período quando iniciou a igreja. Quando iniciou a igreja lá em Pentecostes, foi justamente, na verdade, no fundo mesmo, quando iniciou a igreja em Pentecostes, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, nós vamos ver que foi no início da igreja ali, na parábola do semeador, mas a realidade disso, vocês vão ver que realmente foi na igreja em Esmira. Vocês vão entender um pouquinho melhor que é a próxima parábola, que é a parábola do joio e do trigo, tá? Claro, começou na parábola do semeador, que o Senhor, ele veio semear, o Senhor foi aquele que veio essa terra semear a palavra do reino nos nossos corações, mas a realidade disso só realmente começou assim, a rigor mesmo, ali no início da parábola do joio e do trigo. Porém, isso nós estamos tentando fazer um encaixe das parábolas com as 7 igrejas, não é? Então, entendam que não é exatamente o encaixe, é perfeito o encaixe, mas entendam que quando diz respeito às 7 parábolas de Mateus 13, elas falam das 7 igrejas, mas de maneira mais genérica, não são tão detalhistas específicos quanto é nas 7 igrejas propriamente dito. Eu não estou querendo complicar para os irmãos, não, mas eu só quero que os irmãos, nós não podemos ser muito rigorosos nos encaixes perfeitos. Os encaixes perfeitos acontecem, mas eles não com tantos detalhes quanto na própria igreja, na própria 7 igrejas. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu não complico os irmãos. Vamos lá. Então, tudo começou. Vamos desfrutar da parábola do semeador um pouquinho aqui. O, Aqui na parábola do semeador, Mateus 13, vamos ler lá. Fala assim, no versículo 1. Naquele mesmo dia, e o que eu vou explicar um pouquinho para os irmãos aqui, eu já expliquei a semana passada, eu quero detalhar um pouquinho mais, tá bom? Naquele mesmo dia, que dia é esse? Está falando? Que dia é esse? Naquele mesmo dia. Nós precisamos entender, quando fala naquele mesmo dia, está se referindo ao que aconteceu em Mateus 12. Se nós lermos Mateus 12, que nós não temos tempo para fazer isso agora, você pode fazer isso sozinho, você vai perceber que em Mateus 12 o Senhor foi totalmente rejeitado pelos judeus, quando o Senhor chegou ao ápice da rejeição judaica, tá? E naquele mesmo dia, começa Mateus 3, versículo 1, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Quando fala isso, tudo isso é muito significativo, tem muitos princípios para nós. Então, primeiro,
Quando fala que o Senhor Jesus saiu de casa, quer dizer que ele saiu da casa judaica. Casa aqui é um símbolo do judaísmo, tá? Então ele saiu do judaísmo e foi para a beira-mar. Se nós lemos a palavra de Deus em revelação, em profecias, principalmente no livro de Daniel, vocês vão perceber, também Apocalipse também, quando nós chegarmos lá no capítulo 13, que fala da besta que emerge do mar, vocês vão entender que quando fala mar em profecia, e aqui Mateus 13 é um livro de profecias, vocês vão perceber que o mar ele é um símbolo do povo gentil, tá? Ele é um símbolo não da nação judaica. A nação judaica é a terra, é a casa. Ou a beira do mar é um símbolo do povo gentil. Então, quando fala que o Senhor saiu da casa e sentou-se à beira-mar, é sinal que o Senhor ele se voltou agora para os gentios. Ele esqueceu os judeus, porque os judeus o rejeitaram, e ele voltou-se para os gentios, que está à beira do mar, onde está o povo gentil. Aí, versículo 2 fala: E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, o Senhor então foi para um barquinho, ficou falando com a multidão por meio do barco, a multidão na praia. Esse barco é um símbolo da igreja, porque a igreja ela é como um barco, ela está no mar. O mar simboliza na Bíblia o mundo. As nações gentias estão à beira do mundo, estão influenciadas pelo mundo, estão à beira do mar. Elas têm toda a influência do mundo. Mas a igreja agora ela está num bar, ela está no mundo, mas o mundo, que é o mar, não está nela, porque a igreja está num barco, tá? O barco é um símbolo da igreja. E o Senhor então ele volta para produzir a igreja, tá? Essas coisas são muito ricas, mas não são importantes, mas não são fundamentais. Vamos continuar. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. O que Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o senhor fala isso, acabou de falar a parábola do semeador, o senhor usa essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, vocês têm acompanhado, nós temos desfrutado aqui as parábolas, as cartas das sete igrejas, de Apocalipse 2 e 3. Qual é a característica que sempre aparece no final das sete cartas? O Espírito falando esta frase aqui: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Isso aqui é mais uma prova categórica, como essas sete profecias de Mateus 13, elas guardam relação muito grande com as sete cartas. Porque aqui, irmãos, por favor, cuidado com os seus áudios, tá? Se você tem é? cuidado com os seus áudios, tá bom, irmãos? Lembre-se que toda vez que você abrir o seu áudio, vai aparecer aqui na gravação, tá bom, irmãos? Por favor, cuidado com os seus áudios, tá bom? Então, voltando. Esse versículo é categórico para nos mostrar que há uma relação muito grande. O Senhor usou o mesmo que o Espírito falou. Aqui é o Senhor falando, mas nas sete igrejas é o Espírito falando. Por quê? Porque aqui o Senhor estava em pessoa sendo um semeador. Nós vamos entender melhor. Aí no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós explicamos para os irmãos. Aqui, mistérios está no plural. Quando está falando de mistérios, aqui, o senhor está se referindo, que mistérios são esses? Está se referindo às sete parábolas que ele vai contar. Essas sete parábolas são misteriosas. Se não houver o Espírito para nos revelar, nós não conseguimos entender. E nós explicamos para os irmãos também que nós vivemos numa era da igreja, que é a era de mistério, que é onde tem o mistério de Cristo e onde tem o mistério da igreja. Falamos para os irmãos. Os irmãos se recordam disso?
né? E falamos semana passada que lá em Mateus 16, o Senhor é aquele que revelou, quer dizer, Deus Pai revelou para Pedro quem era o mistério de Deus, que é Cristo. Lembram-se disso? O Senhor era um mistério ali. As pessoas, ninguém entendia quem era o Senhor. Ninguém sabia que era o Senhor. Mas ali o Pai revelou para Pedro que Cristo era, que o Senhor Jesus era o Cristo, o ungido, Filho de Deus vivo. Isso é uma grande revelação, maravilhosa revelação. Só o Espírito, quer dizer, só o Pai, né, por meio do Espírito, pode revelar algo desse para o homem hoje, né? Todo homem precisa primeiro ter essa revelação de quem é o Senhor Jesus. Ele é o Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo. E aí, o Senhor, na mesma hora também, revelou um segredo que ele tinha, um mistério que ele tinha no coração para Pedro. Eu estou me referindo aqui a Mateus 16. Tudo isso aqui, irmão, foi falado semana passada, tá? Estou só recapitulando rápido com os irmãos. Aí o Senhor, então, revelou para Pedro o seu mistério, que era a igreja. Foi a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra igreja. Você falou assim que eu te digo que tu és bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelar, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que abrir, tudo que ligares na terra, terá ser ligado no céu, tudo desligado na terra, terá ser desligado no céu. Então, irmãos, o Senhor ali revelou o segredo que ele tinha, o mistério que ele tinha, que é o mistério dele, que é de Cristo, que é a igreja. Então, nós temos dois mistérios maravilhosos ali: Cristo e a igreja. Cristo é um mistério? É, que precisa ser revelado. E até mesmo para nós, falando semana passada, não se recorda, que nós mesmos estamos cada dia aprendendo mais quem é esse Cristo maravilhoso para nós. E também, a igreja é um mistério? Sim, a igreja é um mistério de Cristo. Só Cristo pode revelar esse mistério para aqueles que viram quem é Cristo. Então, a primeira experiência que uma pessoa deve ter é, ao se converter, ela deve ver quem Cristo é. Depois que ela vê quem Cristo é, que ele é quem o Senhor Jesus é, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois que ela viu o Senhor, ela precisa agora ver a igreja, que é o segundo mistério. Ou seja, primeiro o Pai revela Cristo para nós, depois Cristo revela a igreja para nós. Por isso, irmãos, não adianta nós tentarmos, ao pregar o evangelho, fazer as pessoas verem Cristo com a nossa força, com o nosso sangue, com a nossa força, que não é por meio da nossa força, conhecimento ou capacidade. É o Pai que revela Cristo para as pessoas. Da mesma forma, depois que nós vimos Cristo e o Senhor tem a misericórdia de nós e nos mostra a igreja, quando nós vimos a igreja, nós ficamos loucos, não é? Mas não adianta nós queremos mostrar a igreja para as pessoas, porque também a gente quer muito que as pessoas entendam o que é a igreja. A igreja é tão simples, mas as pessoas não conseguem entender o mistério, né? E a gente quer tanto que as pessoas conheçam o que é a igreja. Eu mesmo, né, falo muito para muitos cristãos que não reúnem conosco, falo assim: ah, se vocês soubessem o que é a vida da igreja, vocês ficariam loucos. Eu falo assim para eles. Eu falo assim: puxa, busca ter mais intimidade, né? Fala assim: você não sabe o que você está perdendo de não viver a vida da igreja. É maravilhosa. Eu queria tanto que eles percebessem, mas não adianta, não é pela minha força. O Senhor Jesus que deve mostrar para as pessoas o segredo dele, que é a igreja. Só o Senhor pode revelar a igreja. Assim como o Senhor revelou a igreja para nós, o Senhor deve revelar a igreja para as pessoas. Então, irmãos, é, esses dois mistérios é que vai gerar todos os outros mistérios, tá? Então, o mistério do Pai, de Deus, é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Se você não está entendendo muito bem sobre o que eu estou falando, você precisa ouvir a mensagem passada, tá? Então, mas tudo começa com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É ver Cristo. Depois que ver Cristo, nós precisamos ver a igreja, o corpo de Cristo. Se você olhar Apocalipse, presta bem atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Se você olhar no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, essa sequência continua sendo a mesma, porque isso não muda nunca na eternidade.
Primeiro, vamos recapitular um pouquinho aqui Apocalipse com os irmãos, bem rápido. No capítulo 1 de Apocalipse, o que mostra lá? É Cristo, o Senhor, ele se revela para João com toda a sua glória. Lembra que mostrou que o Senhor tinha cabelos brancos, olhos de fogo, da boca do Senhor saiu uma espada afiada, seu rosto era iluminado. Lembram disso? Quando João viu o Senhor no capítulo 1 ali, a Bíblia fala, Apocalipse fala que João caiu como morto, praticamente. Caiu como morto, não é? Está lá no capítulo 1. Depois que o Senhor se revela para João, que é o Cristo glorioso, aí que o Senhor vai mostrar para João as 7 igrejas, que é o capítulo 2 e 3. Ou seja, João e todos nós precisamos primeiro, quando ao desfrutar, falando de Apocalipse, nós precisamos ver, antes de falar da igreja, antes de desfrutar do que é a igreja, as 7 igrejas, nós precisamos ver Cristo. Nós precisamos ver o Cristo glorioso, porque o que o Senhor é que vai determinar o que a igreja é. E aí, cada porção do que o Senhor se mostrou para João no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor vai mostrar para cada igreja no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, nós precisamos ver Cristo para depois ver a igreja. Primeiro o Cristo glorioso, depois as 7 igrejas. Primeiro ver o Senhor, depois ver o que o Senhor ama, que são as 7 igrejas, que é o seu povo, é a história de toda a igreja, todo o povo de Deus. Vocês entenderam isso? Então vamos voltar aqui para Mateus 13, né? Versículo 11. Ao que ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios, só que mistérios aqui não está se referindo não a propriamente Cristo e a igreja, né? Mas às 7 parábolas do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é concedido, ou seja, quem não é discípulo do Senhor. Por quê? Por que quem não é discípulo do Senhor não pode ver os mistérios do reino dos céus, que são as 7 parábolas que diz respeito à igreja? As 7 parábolas nós vamos ver aqui: a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, da mulher com fermento, do tesouro, da pérola e da rede dos peixes, bons e maus. São parábolas que falam da história da igreja, desde o início, quando ela começou, até a volta do Senhor. Por que quem não é discípulo não pode ver isso? Porque só pode ver os mistérios que é a igreja, se primeiro ver o Senhor, tornar um discípulo dele. Por isso, o Senhor falou assim: olha, para aqueles que não são meus discípulos, não têm o coração aberto, não me buscam, não podem ver as igrejas, não podem entender o mover de Deus em todas as eras, produzindo o seu povo. A igreja passando por todas as eras. Não pode entender o que está acontecendo com a igreja. Porque precisa primeiro seguir o Senhor, tomar a cruz, tratar com o coração. Nós vamos ver aqui. Aí, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Isaías falou isso aqui, irmãos, lá no capítulo 6. Interessante isso. Bom, o que Isaías falou? Vamos ver. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Na verdade, a palavra no grego não é endurecido. A palavra no grego é porque o coração deste povo está gordo. E não vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém! Amados irmãos, se o Senhor não tiver misericórdia de cada um de nós e nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, essa profecia de Isaías, que Isaías falou lá no capítulo 6, também vai se cumprir em nós.
Irmão, irmã, nosso objetivo como cristão, o que eu, Gustavo, quero é que toda palavra do Senhor se cumpra positivamente em mim, não negativamente. Você quer ser o cumprimento de uma profecia negativa? Ou você quer ser o cumprimento da profecia positiva? Isso aqui é negativo. Ou nós podemos ser o versículo 16, que é o cumprimento da profecia positiva. 16, ó. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas, esses profetas do passado, queriam ver isso. Isso é o cumprimento positivo. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mas em nós podemos ser o cumprimento, já foi e tem sido o cumprimento dessa parte positiva. Amém! Nós vimos, nós ouvimos e queremos ver e ouvir mais. Mas tudo depende do nosso coração. Quando Isaías, lá no versículo 14 aqui, o senhor falou do cumprimento da profecia de Isaías, quando o senhor Isaías falou isso aqui, se vocês voltarem para o capítulo 6 de Isaías, eu não tenho tempo para voltar com vocês, mas aconselho vocês com o tempo, depois dessa mensagem, se vocês têm um coração de busca pelo Senhor, irem lá e lerem, vocês vão ver que em Isaías capítulo 6, o que que Isaías viu primeiro? Vocês se recordam? Recorda, Natal? O que Isaías viu primeiro foi o Cristo glorioso, por meio do Deus triuno, mas na parte do Cristo glorioso. Ele viu o Senhor enchendo o templo com a sua glória. Os querubins enchiam o templo e ele viu o Senhor ali, é o Cristo glorioso. É o Deus triuno. Por um lado é, mas ali é a parte, é o Filho sendo exaltado no Deus triuno ali. E aí ele falou assim: ai de mim, porque meus olhos viram. Não é isso? No versículo 1. Ah, leia aí, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, não sei se vocês ouviram aqui por causa do microfone, mas ele leu o versículo. Ele fala que Isaías viu o Senhor, mas ali é o Cristo glorioso. Depois que ele vê o Senhor, aí, lá na frente, no versículo 9 e 10, que ele fala da questão do povo. Que essa profecia aqui, ó, ei, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração desse povo, insensível, porque endureceram os ouvidos e fecha-se os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Essa profecia de Isaías, negativa, diz respeito ao quê? Ao surgimento da igreja. De ver Cristo, quando alguém vê Cristo, ele começa a ver a igreja. Isso é o povo de Deus. Mas antes de ver a questão do nosso coração, se o nosso coração está endurecido ou não, nós precisamos ver quem? O Cristo glorioso. Isaías 6 começa Isaías falando: eu vi o Senhor. Irmãos, ver o Senhor é que nos salva, é que trata com o nosso coração. A salvação de um crente está em ver e ouvir o Senhor. Hoje, nós vemos e ouvimos o Senhor por meio do Espírito. Por isso que as 7 igrejas, o Senhor fala em cada igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.
Quando nós ouvimos o que o Espírito diz, nós começamos a ver o próprio Senhor se movendo na igreja e começamos a ver como é que está nosso coração. Irmão, irmã, se nós não tratarmos com o nosso coração, amados irmãos, nós não vamos conseguir ouvir o Espírito e ver o Senhor e ser salvo. A nossa salvação diária. Eu não estou falando de salvação eterna, não, porque todos nós já fomos salvos. Isso é irrevogável. Estou falando da salvação diária. Nós sermos salvos de nós mesmos, sermos salvos nosso velho homem, nosso homem caído, ser salvos do nosso coração se endurecer, nossa consciência ficar cauterizada, salvos do mundo, salvos do engano que os falsos irmãos jogam no nosso meio. Salvo de tudo isso, mas principalmente salvo dos ataques de Satanás, do mundo e da carne, que é o nosso ego. Irmãos e irmãs, o que nos salva é ver e ouvir o Senhor. É o que o versículo 15 fala. Para que não suceder, no final do versículo 15, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A cura, a salvação está em ouvir, ver, converter e ser curado. Aqui no versículo 15, fala aqui, na nossa Bíblia, fala assim, porque o coração desse povo está endurecido. Falei para os irmãos, no original grego é gordo. Quando o Natal leu aqui essa mesma passagem lá em Isaías 6, Isaías não, lá não está escrito que Isaías usou a palavra coração endurecido. Lá, Isaías usou a palavra coração insensível, porque é o mesmo significado do coração gordo. O que é um coração gordo? Vou explicar para vocês. Um coração, imagina um coração físico, tá? Para nós entendermos. Um coração físico, quando ele não tem gordura, sabe que todo o nosso coração, na verdade, coração físico nosso, ele tem gordura em volta dele mesmo, tá? Tem algumas gordurinhas que ficam em volta do coração, protegendo o coração contra impactos, né? Como se fosse amortecedores. Mas, quando nós somos magrinhos, nós não somos gordos, essas gorduras são pouquinhas. Então, se você viesse com agulha e tocasse no coração, você tinha uma camada de gordura muito pequenininha ali. Então, não é um coração gordo. Então, você consegue atravessar com a agulha aquela camada de gordura e tocar no coração e cutucar o coração com a agulha. O coração ia sentir a agulhada. Mas quando o coração está muito gordo, se a gente come demais, como é que fica o coração? Como é que essa camada de gordura em volta do nosso coração aumenta? Se nós comermos mais do que nós precisamos e nós não utilizarmos a energia que essa comida que nós comemos, para que nós comemos? Para que Deus fez a comida para nós comermos? Não é para nós engordarmos. O Senhor fez comida para nós obtermos a energia da comida para fazer alguma coisa, um trabalho, para praticar, viver, né? Para levantar, andar, pensar, correr. Ou seja, de onde vem essa energia para nós fazermos tudo isso? Vem da comida que nós comemos. Agora, o que é gordura? É quando nós comemos a mais do que nós precisamos e, em vez de nós usarmos a energia dessa comida para movimentar, como nós comemos demais, ela começa a se acumular no nosso organismo em forma de gordura, armazenar essa energia, porque ela não está sendo utilizada. Então, ela vai se armazenando em bolsas de gordura pelo nosso organismo inteiro. Aí começa, no meu caso, os bochechos ficar gordo, aqui ficar gordo, a pança cresce, os culotes das mulheres, né? A celulite das pernas, vai para gordura nas costas, gordura em tudo quanto é lugar. E no coração também vai gordura aqui no fígado, e vai também gordura no coração. Aí vai acumulando a gordura no coração, de tal maneira que fica uma capa de gordura muito grande no coração. Fica tão grande, se você pegasse aquela mesma agulha que nós fizemos no exemplo do coração magro, você tentar agora cutucar o coração, você não consegue cutucar. Por quê? Porque aquela gordura é tão grande que a agulha ela vai atravessando a gordura e quando
termina de enfiar toda a agulha, aí ele nem chegou no coração, tamanha camada de gordura. Vai enfiando, 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 a agulha não chega no coração porque a gordura é grande demais. Ou seja, o coração acaba ficando insensível, porque não consegue chegar nada, tocar nele, porque a gordura não deixa. E se vocês entenderam isso que eu expliquei fisicamente, agora eu vou aplicar espiritualmente. Toda vez, irmão, por que que nós buscamos o Senhor? Por que que nós lemos a palavra de Deus? A palavra de Deus é alimento para nós. Nós lemos a palavra para quê? Para o Espírito tá na palavra de Deus, que as palavras do Senhor são Espírito e vida, o Espírito pegar a vida de Deus que está na palavra e levar-nos a praticar o que o Senhor fala conosco, a produzir algo. Quando nós lemos a palavra, essa palavra tem que entrar em nós e produzir realidade em nós, ser real para nós, para fazer-nos viver isso, fazer algo para Deus, viver isso. É um trabalho, não trabalho de trabalho, não estão entendendo, né? Ou seja, viver, ter uma realidade, andar pelo Senhor, falar pelo Senhor, viver pelo Senhor. Mas quando se nós fizermos isso, e toda palavra que nós recebermos, nós praticarmos, ela não fica armazenada negativamente em nós, não. Ela entra, produz algo em nós e ela sai, produz a realidade. Mas toda vez que nós ouvimos uma palavra do Senhor e nós não temos o coração de praticar essa palavra o mais rápido possível, ela vai se acumular em nós em forma de conhecimento. E aí vira uma capa de gordura. E esse conhecimento, em vez de nos deixar amando mais o Senhor, vai tornando o coração mais insensível, porque vai aumentando a gordura espiritual do nosso coração, de modo que aí, a próxima vez que o Senhor falar conosco, ele não mais consegue nos tocar, porque tem uma camada de muita gordura impedindo espiritual. Eu não sei se vocês entenderam, então eu vou explicar de outra maneira. Suponhamos, vou dar um exemplo, suponhamos que tentar pensar no exemplo aqui para os irmãos, né? Que eu tenho um pecado específico na minha vida. E o Senhor fala comigo na palavra, e eu entendo claramente naquele momento que o Senhor está dizendo para mim, pela fé, e por depender do Senhor, abandonar aquele pecado. E eu decido, e eu fui exposto, ou seja, a palavra do Senhor me tocou realmente, foi como uma agulha que entrou no meu coração e me tocou para me curar. Eu ouvi o que o Senhor falou. Eu vi o Senhor naquela palavra. O Senhor falou comigo, ele tocou meu coração estava sensível. Ele falou, o Senhor apontou o dedo para ele e falou assim: abandone esse pecado se você me ama. Mas aí o que aconteceu? Eu não abandonei. E em vez de abandonar o pecado, eu acumulei aquela palavra no meu coração como conhecimento. Ou seja, eu entendi tudo que o Senhor falou comigo, mas eu não coloquei em prática, eu não abandonei o pecado. E o que acontece? Essa palavra, em vez de ser energia para me dar a força e o espírito para abandonar o pecado, eu transformei ela em gordura espiritual, em conhecimento na minha mente. Aí, de repente, passa um pouco, o Senhor fala comigo de novo. Tá? Mesmo porque ele me ama, ele vai lá e fala comigo a mesma coisa, a mesma situação. Abandone esse pecado. Eu ouvi. E eu vi o Senhor falando comigo de novo. Só que agora não tão forte quanto foi a primeira vez. Mas eu entendi que era o Senhor. E aí, em vez de eu, de uma vez por todas, abandonar o pecado, eu mais uma vez não abandonei. Em vez de eu usar o espírito e vida que tinha naquela palavra para viver aquilo, fala alto, tá no microfone, tá? Para viver aquilo, eu mais uma vez não obedeci e guardei no meu coração como conhecimento. Ou seja, aquela palavra depositada em mim, não como espírito e vida, mas como letra. Porque agora eu já sei tudo sobre aquele assunto, aquele pecado. E aí a camada de gordura espiritual foi aumentando no meu coração. E meu coração ficou gordo, ou seja, insensível. A terceira vez que você fala comigo, já não ouço mais.
Eu já não ouço nem vejo mais, porque eu falo assim, essa palavra eu já sei. Eu sei tudo sobre isso. Tô careca de saber sobre isso. Eu já sou um escriba, um perito. Eu sou um fariseu, eu sei tudo disso. Mas eu não vivo isso. Ou seja, a palavra já não consegue me curar mais. Ela não consegue mais tocar no meu coração, nem tornar meu coração sensível mais. Por quê? Porque ela virou gordura. Porque eu não ouvi, não vi, não me converti e fui curado. E aí o que acontece conosco, nós entramos numa situação, irmãos, infelizmente, de dormência espiritual. Ficamos dormindo, ou seja, o coração insensível, nada toca nele, é como se estivesse dormindo. O Senhor fala e nada acontece, o Senhor fala e nada acontece, o Senhor fala e nada acontece. Não penetra mais. E até aquilo que ele tinha começa a ser tirado dele, porque aquilo vai perdendo toda a realidade que ele tinha. Quer ver? Deixa marcado aqui em Mateus 13 e vamos para Isaías 29. Agora eu faço questão que os irmãos leiam. Versículo 10 fala assim: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já vos tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Eu não consigo entender nem abrir, entender o que esse livro fala. E dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Longe é insensível, gordo, não consegue mais tocar, você não consegue alcançar esse coração, está longe demais. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Recita, 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 recita. Maquinalmente é máquina. Recita, recita, recita. Mas isso não muda em nada. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então, o versículo começa falando lá no versículo 10 que o Senhor derramou espírito de profundo sono. Coração insensível, ele dorme. Quer ver lá? Isso é Velho Testamento. Mas vamos ver se a Bíblia ela é coerente com o Novo Testamento. Claro que é, né, irmãos? Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 8. Olha o que fala lá. Aqui, Paulo, em Romanos 11, ele está se referindo ao povo de Israel. Mas será que é diferente de nós, irmãos? Lá em Mateus 13, o Senhor também está se referindo literalmente ao povo de Israel, naquela passagem ali do coração. Mas será que é diferente de nós? Versículo 8 fala, como está escrito, dois pontos. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Está com sono lá em Isaías, aqui está entorpecido, tá? Torpor, bem sonolento, a mesma coisa. Torpor quer dizer que está meio sonolento, você cutuca, cutuca a pessoa, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Irmãos, como isso é sério? Irmãos, estão entendendo? Voltando para Mateus 13.
Por isso, irmãos, a nossa salvação está em ver o Senhor e ver a igreja. Ver os mistérios, ver o Cristo glorioso e ver os mistérios do reino que é as igrejas, o mover de Deus, ou seja, ver a igreja. Cristo e a igreja é a nossa salvação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, abre lá para você ver. 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala assim, lemos semana passada também. Versículo 14. Paulo falando do povo de Israel, fala assim, mas os sentidos deles se embotaram. Fiquei semana passada, tá, irmãos? Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, tá vendo? Repete duas vezes, hoje, hoje, hoje. O problema é o hoje. É o que nós fazemos com a palavra que nós ouvimos de Deus hoje. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Tem um véu, eles não conseguem ver nem ouvir. Aí continua. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, é converter. Para converter, precisa ver, ouvir, se converter e ser curado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha o que fala aqui, ó. E todos nós com o rosto desvendado, sem véu, contemplando, contemplar é ver com detalhe, é ver gastando tempo, é gastar tempo na presença do Senhor, vendo o Senhor. Como por espelho a glória do Senhor somos transformados. Tá vendo, irmãos? O que nós vemos do Senhor é o que nos transforma de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, nós precisamos ver a glória do Senhor. Se nós vermos o Senhor, é de glória em glória que seremos transformados, é de um estágio de glória para outro estágio de glória. Vai de uma glória para outra, de uma glória para outra, vai só aumentando. Vamos sendo cada vez mais transformados, mais sensíveis fica o nosso coração. Eu sei, irmãos, que vocês já entenderam o que está querendo dizer Mateus 3, mas verifique na sua experiência, quando nós nos afastamos do Senhor e da igreja, como nosso coração fica endurecido, gordo. E aí toda palavra que nós aprendemos no passado fica só gordura no nosso coração. Só para nos falar assim, eu já sei tudo isso. E aí? O senhor consegue tocar? Não. O coração está sensível? Não. Porque está totalmente revestido com a camada gorda, espessa de gordura espiritual. Mas vamos voltar, não é? Versículo 16. Mateus 13:16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos pular para o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora você vai explicar. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, agora você está explicando a parábola do semeador. Irmãos, prestem bem atenção, porque os detalhes são muito importantes. E se você não prestar atenção, vai confundir na sua cabeça os detalhes. Então, na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? Quem é? É o Senhor Jesus. Tá? E o que é a semente que ele semeou? Na parábola do semeador, presta bem atenção. Na parábola do semeador, que nós estamos desfrutando, a semente é a palavra do reino. Está no versículo 19, ó. A todos os que ouvem a palavra do reino. Então, a semente que o semeador está semeando, que é o Senhor, é a palavra do reino, é a palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra do reino. Reino, irmãos, é Cristo e a igreja. Já disse para os irmãos, irmãos, reino não é rei, não é a palavra do rei, é a palavra do reino. Se falasse a palavra do rei, então era a palavra de Cristo, porque ele é o rei. Mas aqui não fala a palavra do rei, fala a palavra do reino. Reino sempre é
O rei com o seu povo. O rei com os seus súditos. Não existe reino que tem só um rei e não tem povo. Então isso não é reino. Ou um reino que só tem povo e não tem rei. Então isso não é reino. Reino com povo sem rei é uma bagunça. Reino com rei sem povo, ele vai reinar sobre quem? Quem ele vai reinar? Reino, então, a palavra reino quer dizer rei com o seu povo. Ou seja, aplicando espiritualmente, a palavra do reino é a palavra de Cristo, que é o rei, e o seu povo, que é a igreja. Essa é a palavra, é ver Cristo e ver a igreja. É o mistério de Deus, que é ver Cristo, e é o mistério de Cristo, que é ver a igreja. É ver o Cristo glorioso de Apocalipse 1 e ver as igrejas do Apocalipse 2 e 3. Sempre é isso, irmãos, é esse casal maravilhoso. É Cristo e a igreja. É o Senhor e nós. Então, a semente que o Senhor vai semear é a palavra. Palavra, gravem isso. Porque quando nós chegar na próxima parábola aqui, que vamos chegar hoje, daqui a pouquinho, a palavra do joio e do trigo, aí a semente já não é mais a palavra. Vocês vão ver. A semente ali somos nós. Muda. Aqui, a semente é a palavra. Lá, a semente são as pessoas. E tem uma explicação por isso. Tem um motivo para isso, vocês vão entender, tá? Mas vamos continuar. Então, gravem aqui. Aí você continua. Qual é o primeiro tipo? Aí, então, o semeador é o Senhor e a semente é a palavra do Senhor, a palavra do reino. Diz respeito a Cristo e a igreja. Cristo e o seu corpo, e o corpo de Cristo. Essa é a visão. Aí, você vai explicar. Qual é o primeiro tipo de terra? A terra aí é o coração do homem, tá? Quando o Senhor veio semear a palavra do reino, você veio semear onde? Em terra física? Na terra de Israel? Física? Não, o Senhor veio semear no coração dos homens. Então, esses quatro tipos de terra aqui é o coração da humanidade, homens e mulheres. Então, continua. Primeiro fala assim, ó, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, vamos entender a beira do caminho. Você sabe que beira do caminho é aqueles como é que fala? Aquelas trincheirinhas no meio do mato. Você vai andando, tanto o pessoal andar, aqueles, como é que fala? Trieiro. Trieiro, né? Andando no meio do mato, tanto você andar naquele trieiro, a terra ali fica endurecida e nada cresce ali. Cresce mato dos dois lados, mas no trieiro ali, naquele caminhozinho no meio do pasto ali, não cresce nada. Por quê? Porque de tanto andar ali, pessoas, animais, seja, pisoteia a terra e aí quando cai uma semente ali, ela não consegue penetrar, porque a terra ela é dura. Então, o primeiro tipo de solo é que foi semeado à beira do caminho. E aí você falou que como a semente foi semeada ali no beira do caminho, ela não penetrou, ficou na superfície, aí vê as aves estão de olho, quando as aves viram que tinha uma semente ali que não penetrou a árvore, foi lá e pegou e comeu. Quem é a ave? O senhor explicou, é o maligno, que é o inimigo da palavra do rei. Nós temos a palavra aqui tem um inimigo. Qual é o inimigo? É o inimigo externo, que é Satanás, que é a ave. E tem o inimigo interno, que é o nosso coração. Nosso coração pode ser um inimigo da palavra de Deus. Pode ser um amigo, mas também pode ser um inimigo. E tem o terceiro tipo de inimigo, que é o mundo. Nós vamos ver, daqui a pouco tem os seus cuidados. Então, nós temos o inimigo externo, Satanás, o outro inimigo externo, que é o mundo, e tem o inimigo interno, que é a nossa carne, nosso coração endurecido, nosso ego. Então, coração à beira do caminho é aquele coração que está muito, com muito movimento nele. É um coração que está cheio de atividade, que várias coisas passam no coração daquela pessoa. É um coração que está o tempo todo em tráfego,
em movimento de coisas, situações, ao ponto que o coração dele é endurecido, não tem como a palavra penetrar. Tem pessoas que são assim, o coração está tão ocupado com tantas coisas, passa tanta coisa no coração dele, tantos pensamentos, tantas coisas vai passando, 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 que a palavra não penetra. Um coração que está à beira do caminho, irmãos, sinto lhe dizer que o Senhor diz que é um coração que está sob a influência da esfera satânica das aves. Ele está próximo do ar. Como está endurecido, o ar está muito próximo, não é? O ar está aqui, então as aves voam no ar. O ar representa as regiões malignas celestiais do Satanás e seus demônios ficam, os anjos caídos ficam. Quando esse coração ele não tem tempo, ele está ocupado demais, passa tanta coisa, situações, comércio, dinheiro, problemas e tal no coração dele, é um coração que não que vai ficando endurecido, a palavra não pode penetrar. Quando a palavra chega no coração dele, como está próximo da influência do ar maligna, o Satanás vem e come, não deixa penetrar. Como está nosso coração, irmão? Vamos ler para o próximo. Então, aqui, primeiro, nós vimos o primeiro inimigo da palavra do reino, que é a semente, nessa parábola, que é maligno no ar. Segundo, aí vem, versículo 20: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, não a pessoa, é a pessoa que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Ele ouve, ele recebe com alegria. Quando ele fala recebe, quer dizer que a palavra penetrou, a semente penetrou no coração dele. Mas você continua, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, é o chamado, vou falar minhas palavras, usar meus termos de hoje, fogo de palha. Faz um fogão rápido, grande, mas também acaba rápido. É o famoso crescimento cogumelo. De um dia para o outro, você olha assim, na terra não tem nada. No outro dia tem um cogumelo dessa altura aqui, ó. Dessa altura. No outro dia, dessa altura. Cresceu rápido demais, mas também, no outro dia, se você soprar, cogumelo, puf, cai. Ou seja, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, qual é o problema desse solo, desse coração? É que o coração tinha terra, um pouco de terra fofa, mas tinha camadas de rochas submersas, fazendo com que o solo fosse superficial. A semente até penetrou. A semente penetra. Como ela penetrou, aí a ave não consegue mais pegar. Satanás não consegue arrancar do coração da pessoa, porque penetrou. A ave não cava a terra. Entrou. Mas qual é o inimigo da semente agora? É as rochas. A rocha simboliza os nossos pecados, simboliza, simboliza o nosso ego, a nossa carne, a nossa indisposição de seguir o Senhor e sofrer perseguição. Ou seja, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo aqui é que nós precisamos ter um coração com profundidade espiritual. A vida espiritual, ela é para ser vivida nas profundidades. A semente, ela só pode ter sucesso se ela penetrar profundamente. Um cristão só pode ser uma pessoa de sucesso espiritual aos olhos de Deus se ele viver na profundidade. Ele é oculto, ninguém vê o que está acontecendo no coração dele, ninguém vê que está penetrando profundo, ninguém vê se o coração dele tem pedra ou algum outro problema. Só sabe se tem depois que ele afasta. Aí você sabe se o coração tinha pedra. Escandalizou? Então, o segundo inimigo da semente, da palavra do reino, é a rocha. São o nosso ego. Terceiro, vamos continuar. O que foi semeado, 22, entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo quer dizer a ansiedade e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Tá vendo? Aqui é o terceiro inimigo da palavra do reino. O terceiro inimigo da palavra do reino, irmãos, é o mundo.
Então, o primeiro inimigo é Satanás, exteriormente, a ave. O segundo inimigo é o nosso ego e pecados, as rochas. O terceiro inimigo é o mundo com as suas fascinações de riquezas e as ansiedades que o mundo coloca no nosso coração. Ansioso para ter sucesso, ansioso para casar, ansioso para ter, para ser bem-sucedido na profissão, ansioso por aquilo, ansioso por aquilo outro, ansioso por isso, por aquilo outro. É um poço de ansiedade que o mundo coloca no nosso coração. E as fascinações das riquezas. Você tem que ser rico, você tem que ser, olha lá, você é um crente, você tem que ser próspero financeiramente, você tem que ser multimilionário, senão você não é um crente verdadeiro e tal, aquela coisa toda. Isso sufoca o crescimento. Interessante aqui, queria fazer um parênteses aqui que eu pulei uma coisa. Quando fala no segundo, eu estava lembrando aqui, quando fala no segundo tipo de rocha, é o tipo de solo, que é o solo com a rocha, o senhor falou que lá no versículo 5, ele vai explicar como é que é essa perseguição que ele fala, né? Ó, no versículo 5 ele fala: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então foi o sol o causador. Quer dizer, o sol aliado com a falta de profundidade da terra, cada rocha. Aí eu vou explicar essa passagem aqui. Você explicou que o sol é as perseguições, no versículo 21, ó, mas não tem raiz em si mesma, semelhante de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo escandaliza. Angústia e perseguição é o sol. Agora, quero te fazer uma pergunta. Você, Odete, que gosta de planta, me responda você, Odete. Não precisa abrir o áudio, não. Só responda aí sem abrir o áudio. O sol é bom ou é ruim para as plantas? Uma planta para crescer precisa ou não precisa de sol? É claro que precisa. Toda planta precisa de sol, até aquelas que mínima gostam de sombra, um pouquinho de sol precisa. Você pegar uma planta e botar ela no escuro 24 horas por dia durante meses, ela morre. Mesmo que seja uma planta à sombra. Ela precisa de um pouco de sol. Então, o sol é bom para a planta. Mas para a planta, para essa semente aqui, que ela começou a germinar, o sol queimou ela. Estou querendo dizer o seguinte, que as perseguições e angústias que nós enfrentamos por causa da palavra de Deus, isso não é ruim para nós, isso é sol. Isso vai nos fazer crescer espiritualmente. Quando somos perseguidos, é aí que nós crescemos. Quando somos mal entendidos porque somos cristãos, aí que nós crescemos. Isso é alimento, é sol para nós. Mas por que que alguns se escandalizaram e morreram? Porque não tinha profundidade espiritual, porque tinha rochas de pecados no coração para suportar a perseguição. E o que era para ser positivo para ele foi a fonte que matou ele espiritualmente. O problema não é o sol, não é a perseguição, o problema é a falta de profundidade no nosso coração. Então, voltando ao versículo 2, falamos dos espinhos, né? Que é o mundo aqui. Então, o terceiro inimigo. Então, o primeiro inimigo é Satanás, a ave. O segundo inimigo é a rocha, nosso ego. O terceiro inimigo é o mundo, com suas fascinações e ansiedades. Aí, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por um. Ou seja, é aquele coração que não está insensível e endurecido. Ele ouve a palavra, ele entende e ele deixa a palavra penetrar na profundidade do coração dele. Ele deixa a palavra penetrar para que o inimigo não venha roubar. Ele deixa a palavra penetrar, que o coração dele não está à beira do caminho cheio de trânsito. Ele deixa a palavra penetrar porque ele não tem rocha, ele trata com os pecados interiores diante do Senhor, com o seu ego, ele quer tomar a cruz todo o tempo. Ele deixa a palavra penetrar porque ele não se escandaliza com as perseguições com o sol ajuda ele. Ele deixa a palavra penetrar porque ele não se preocupa com a ansiedade deste mundo, ele trata com isso, ele trata com os espinhos, ele trata com as riquezas. Não que é o problema ser rico, mas ele trata com isso.
Com isso, a palavra penetra e produz muito. A lição que nós aprendemos aqui, na palavra do semeador, amados irmãos, é que haver 4 tipos de solo do coração. E o Senhor é o semeador. E a semente é a palavra do reino. Só que desses 4, só um frutifica. Se for olhar em porcentagem, quer dizer que o Senhor vai semear e poucos vão ser frutificar. O Senhor joga a palavra, ele prega a palavra em todos os lugares, mas poucos vão ouvir. A minoria vai ouvir. 1/4 vai ouvir só. Isso é uma lição para nós. Não queira ganhar o mundo inteiro. Acha que o mundo inteiro vai ouvir. Nós pregamos para todas as pessoas. Nós somos hoje o Senhor, é o semeador em nós. Que Ele está, por meio de nós, semeando a palavra para todos os lugares. Nós não sabemos, diferente do Senhor, o Senhor sabia qual solo ele estava jogando. Quando ele jogou a semente na beira do caminho, ele sabia que era a beira do caminho. Quando ele jogou no solo rochoso, ele sabia. Quando ele jogou entre os espinhos, ele sabia. E quando ele jogou na boa terra, ele sabia. Então, se ele sabia que os 3 primeiras terras eram ruins, por que ele jogou? Porque o Senhor nos deu a lição. Ele, ele quer que nós semeemos a palavra para todos os tipos de pessoas. E nós não sabemos quem é o coração de ninguém. O Senhor que sabe. Nem o nosso coração nós não conhecemos, a mais dos outros. Mas o que importa é, se o Senhor jogou em todos os lugares, joga em todos os lugares. Agora, esteja preparado, porque só 1/4 vai ouvir. Mas isso pode parecer desencorajador, mas tem uma parte muito encorajadora. Essa pequena porcentagem, só 25% vai ouvir, 100% dividido em 4 é 25%. Então, 75% não vai resultar, não vai vingar nada. Mas 20%, 25% vai produzir. Mas os 25% que produzir, se 1/4 produzir, se a minoria produzir, vai produzir demais. Vai ser uma produção maravilhosa de 100, 60 e 30 por 1. 30 vezes mais ele vai produzir do que foi semeado nele. Quem tem uma semente perto de uma boa terra, o coração adequado, irmão, produz 30 vezes mais do que foi depositado nele. No mínimo, pode produzir, né? 100 vezes mais, 60 vezes mais. Irmãos, por isso nosso coração tem que ser tratado. Se nosso coração for correto, por exemplo, nós estamos aí em Araguaína, os irmãos estão aqui em Goiânia. Se a igreja que está em Araguaína tiver um coração correto, ela vai ser altamente frutífera. Nós vamos pregar para muitas pessoas e poucos vão responder. Mas os que responderem vão produzir muitos outros e outros e outros e outros e outros e outros. Maravilhoso. Então, por que que a parábola do semeador diz respeito à primeira igreja, que é a igreja em Éfeso? Porque foi quando começou a espalhar a palavra, né? A igreja em Éfeso simboliza o início da igreja com o Senhor Jesus ali, que espalhou a palavra, não é? Aí, e que vai até a período apostólico aí, quando espalhar pelo mundo inteiro. Pedro, Paulo, principalmente Paulo, né, espalhou todo o Mediterrâneo a palavra. Era um semeador que espalhou para todos os lugares. Aí vamos entrar na parábola, na mensagem de hoje agora. Agora vamos entrar na mensagem de hoje, mas vou ser mais rápido. A parábola do joio. Aí 24. Agora começa a prestar começa a prestar atenção, amados irmãos, nas diferenças, porque agora é muito significativo. Olha só. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa terra no seu campo. Vamos parar aqui e vamos analisar a diferença. Só nesse versículo tem várias diferenças da primeira parábola. Qual é a diferença? É que na primeira parábola do semeador, não fala, não começa falando que o reino dos céus é semelhante. Não começa falando assim. Mas falando assim, olha o versículo Mateus 13:3, fala assim: e de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia. Aí você começou a contar a primeira parábola do semeador. Aí você falou assim: eis que o semeador saiu a semear. Não fala nada do reino dos céus é semelhante. Já começa direto falando da parábola, do semeador. Agora aqui, quando chega na parábola do joio, começa falando diferente. Fala assim: é o próprio Senhor Jesus, é ele mesmo está contando isso. O Senhor fez uma diferença. Quando ele falou da parábola do semeador, ele falou direto: o semeador saiu a semear. Quando ele começou, o próprio Senhor continuou, e foi falar a segunda parábola, que é o segundo mistério do reino, ele começou a falar que da parábola do joio, aí ele usou a expressão: o reino dos céus é semelhante. E daí para frente você vai perceber que todas as outras parábolas, as últimas 6, todas começam com essa mesma expressão: o reino dos céus é semelhante. Olha, por exemplo, versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
Olha o versículo 33, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino do céu é semelhante a um fermento. Olha o versículo 44, a parábola do tesouro. O reino do céu é semelhante a um tesouro. Olha o versículo 45, a parábola da pérola. O reino do céu é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Olha o versículo 47, a parábola da rede dos grandes peixes. Fala: o reino do céu é semelhante a uma rede que lança no mar, recolhe peixe de toda espécie. Então, veja que daqui para frente, das 6 últimas parábolas, com a única exceção da primeira, todas começam da mesma maneira. O reino do céu é semelhante. Por que a primeira não começa? Porque quando começa a primeira, que é a palavra semeador, é o próprio Senhor que estava semeando com as pessoas. Aí não havia o reino dos céus ainda. O reino dos céus é Cristo e a igreja. Havia só Cristo. Ele estava semeando. Mas quando chega na parábola do joio, é porque já começou a gerar, a semente já caiu na boa terra e já começou a gerar pessoas para o reino, a igreja. Aí que surgiu o reino dos céus, porque o reino dos céus é Cristo e a igreja. Não é só o Senhor semeando, agora é ele com o seu povo. Já começou a surgir a igreja. Então, a parábola do joio, na verdade, irmãos, ela começa lá em Pentecostes, quando Pedro prega e a igreja surge ali. Ali começa a surgir a realidade do reino dos céus. Lá em Pentecostes, em Atos 2. E aí vocês vão ver que a semente agora não é mais a palavra do reino, que a palavra do reino já entrou nos corações adequados e já produziu pessoas para o reino. Então, você vai ver que agora a semente, que é semeada na parábola do joio, do trigo, são pessoas, é pessoa, não é mais a palavra, porque já entrou e produziu a igreja. Estão entendendo, irmãos? Versículo 24 fala, outra parábola ele propôs dizendo, o reino dos céus, eu vou ler a parábola inteira para não vou explicar, é semelhante ao homem, esse homem aqui já é o Senhor Jesus, tá? Que semeou boa semente no seu campo. Boa semente. Qual é a boa semente? É a semente que penetrou numa boa terra. Mas enquanto os homens dormiam, aí agora já estão homens no plural. Então, o primeiro é homem, no versículo 24. Agora são homens, são outros homens. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, do primeiro homem, do dono do campo, né? Semeou joio no meio do trigo. O joio é uma erva daninha, que produz um fruto tóxico. Vamos falar sobre isso. E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também um joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, servos do dono da casa, tá? Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. E é um não bem forte, tá? Tem um ponto de interrogação aí. Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então, o senhor vai juntar os feixes de joio para ser queimado, mas não vai queimar ainda. Ele vai juntar para queimar. E o trigo, ele já vai recolher para o celeiro dele. Agora vamos entender o significado dessa parábola. O próprio Senhor vai explicar de novo essa parábola. Vai lá para o versículo 30, 34. Todas essas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas, sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Irmão, o Senhor ele está publicando coisas ocultas desde a criação. As coisas já estavam escritas antes da criação. Só que agora ele está tornando elas tornando elas públicas. Publicar é tornar público. Essas coisas ocultas, esse mistério já estavam no coração de Deus desde a criação do mundo.
Mas agora o Senhor está tornando isso público, está publicando, está botando público. Mas por isso que ele está publicando, como ele está publicando, as multidões não podem, não são discípulos, elas não podem entender. Por isso é parábola para elas, que é algo público. Então todo mundo está ouvindo. Então se é público para as multidões, são parábolas, porque elas não entendem o mistério. Elas precisam primeiro se tornar-se cristãs, precisam conhecer a Cristo, para depois conhecer a igreja. Mas para os que têm um coração adequado, já não é parábola mais, isso explica, entendeu? Aí você vai continuar. 36. Então, despedindo as multidões, as multidões foram embora, foi Jesus para casa. E aí, depois vamos explicar isso mais para frente. Tem um significado muito importante, mas vamos continuar. Vocês lembram que lá no versículo 1, a palavra do semeador, ele saiu de casa para ensinar, entrou no barquinho, aí quando termina de falar essas quatro parábolas, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da mostarda, a parábola do fermento, aí ele volta para casa. Ele sai do barquinho e volta para casa, tá? Já não está algo público mais. Mas vamos continuar. E chegando-se, versículo 36, depois vamos explicar sobre isso. Chegando-se a ele, os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Agora vai explicar, presta bem atenção. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, quem é o filho do homem? É o Senhor Jesus. Ele é o semeador. Então já entendemos. Semeador na parábola do joio e do trigo é o Senhor Jesus. Mas ele semeia a boa semente. Qual que é a boa semente, irmãos? É o joio ou é o trigo? É o trigo. E ele está semeando aonde? Num campo. O que é o campo? Ele vai explicar. O versículo 38. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, veja, na palavra do semeador, a semente não era pessoas. A semente era a palavra do reino. Aqui já mudou. Na palavra do joio e do trigo, a boa semente não é a palavra mais. A boa semente, versículo 38 fala, são os filhos do reino, são as pessoas, somos nós, os filhos do reino, que nasceram. Filhos do reino é que nasceram no reino, entraram para dentro do reino. Lá em João capítulo 3, o Senhor falou para Nicodemo, se você não ver o reino e entrar para dentro do reino, você não pode nascer de novo. Os que vêm e entram é que nascem de novo. Quem nasce do reino torna-se filho do reino. Nós somos os filhos do reino, nascemos no reino. A boa semente agora são os cristãos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a semente encontrou uma boa terra, produziu frutos e produziu pessoas que é a igreja, são os filhos do reino. É o corpo de Cristo. Já somos nós, irmão. E o campo é o mundo, mas não é o mundo no sentido negativo aqui, no sentido negativo. O campo é que a igreja está em todos os lugares, certo? Porque na parte do semeador foi semeado em todos os lugares. Por isso que a palavra do semeador corresponde à igreja em Éfeso, quando os apóstolos pregaram em todos os lugares. Quando chega na igreja de Esmirna, que é a parábola do joio e do trigo, já foi semeado em todos os lugares, produziu irmãos já. E os irmãos agora estão lutando pelo Senhor na igreja de Esmirna, estão morrendo pelo Senhor. A igreja de Esmirna é uma igreja que aconteceu no final do século I até o século III. Até o final, não, até o início do século IV, mais ou menos. Até o ano 100 e pouco, até o ano 300 e pouco. Então, aí, vamos continuar. Quem são os joio? Os joios são os filhos do maligno. Filhos do maligno são incrédulos. Falsos, irmãos. Você quer aplicar que o filho do maligno é irmão? Não tem jeito de aplicar isso, irmão. Se fizermos isso, nós estamos indo contra o que o Senhor nos ensinou. É filhos do maligno. Mas na aparência parece muito filhos do maligno, mas no meio dos irmãos. Tá? O campo não é a igreja, o campo é o mundo. O campo pega o mundo inteiro, a igreja está no mundo inteiro. E no nosso meio, muitas vezes, tem pessoas que estão conosco que não são irmãos genuínos. Eles vêm para o nosso meio, mas não são os nossos. E eles parecem conosco. É igual um joio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o joio, você olhar para o joio e o trigo, eles são muito parecidos.
O joio e o trigo, em termos de raízes, são iguais, caules e folhas são iguais. Só vê a diferença do joio e do trigo na hora que produz o fruto. Está pronto para colheita. Porque quando produz o fruto, aí o joio produz frutos negros e o trigo, frutos amarelos dourados. E o cachinho de fruto fica lá na ponta do pezinho, dos dois também é diferente. O do joio fica retinho, o cachinho de sementes fica reta. E o cachinho de sementes do trigo, ele pesa, ele dobra. E quando está próximo de amadurecer, bem próximo de amadurecer para ser colhido, o trigo, a parte todinha da raiz do trigo, você vai olhar na parte do meio do caule do trigo até a raiz, ele já secou-se, está seco. Presta bem atenção nisso que eu estou falando, irmão. Tem muito significado espiritual. Está seco. A parte do meio do trigo até o final não está totalmente seca ainda, mas a parte ligada, que tem ligação com a terra, secou-se do trigo. Quando você compara com o joio está inteirinho, ainda meio verde. A parte do joio que liga com a terra está verde ainda. Não aquele verde, verde, mas está muito mais verde do que o trigo já está seco, aquela ligação com a terra. O joio, ligação com a terra, ainda está verde, quer dizer que ele está puxando coisas da terra ainda. Justamente porque ele puxa coisas da terra ainda, que está meio verde ainda, que o joio fica, ele fica rígido. Ele não é maleável, ele é duro, porque ele está ainda meio verde. Tudo que é verde é meio duro. Pega um galho verde, tenta quebrar ele. Pega um galho seco, tenta quebrar, fica mais fácil. Já o trigo, ele é maleável, por isso que ele não fica reto, ele cai um pouco assim. Por que está maleável? Porque ele está meio seco, ele já não tem mais nada da terra, ele está meio seco, então ele é maleável. Ele perdeu toda a água que ele teve da terra, então ele fica seco, ele fica maleável. O joio ainda tem puxando coisa da terra, então ele está meio rígido, meio verde. Essa é a diferença que você vê quando está próximo de colher, próximo da colheita. E outra coisa de diferença é que o joio ele faz raízes profundas na terra. Ele faz raiz profunda e ele vai perfilando, as raízes dele vão correndo para os lados, assim. E do trigo, não. O trigo, a raiz dele é superficial e ela não vai para o lado. Ou seja, na hora de arrancar da terra na colheita, é muito fácil arrancar o trigo, porque a raiz é muito curtinha e não vai para os lados. Já o joio, como as raízes são muito profundas e vai para os lados, ele é difícil de arrancar da terra. Então, até que, vou recapitulando, isso é muito importante. Você só consegue ver a diferença do joio e do trigo na hora da colheita. Até a colheita são iguaizinhos, você não percebe diferença nenhuma. Por isso que o senhor falou assim: não arranca o joio do campo enquanto chega na época da colheita, senão vai acabar arrancando o trigo também. Porque são parecidos demais. Espera chegar na época da colheita. Na época da colheita, você então vê as diferenças. Então, quais são as diferenças? Vamos de novo, rapidinho. O joio fica reto. Por que fica reto? Ele não é maleável. Por que não é maleável? Porque ele está verde ainda. Ele tem ligação com a terra ainda. Já o trigo, ele fica, a pontinha dele cai com os frutos. Por quê? Porque ele perdeu toda a água da terra, está seco, e aí ele fica mais maleável, ele cai. Essa é a primeira diferença. Segunda, o tipo de fruto que o joio produz é um fruto negro, tóxico, inclusive, que se você comer ele, você fica entorpecido, fica meio sonolento, pode até matar, dá até morte. Sabia? Por isso que não serve para nada o joio. Nada. Até hoje na agricultura não consegui encontrar nenhuma função para o joio. O joio não serve nem para animal, não serve para nada. O trigo não, o trigo alimenta. O trigo dá vida, dá energia, não é? Carboidrato. E o seu grão não é preto, é dourado, parece ouro. Essa é a segunda diferença. Terceira, como o grão do trigo é pesado, também faz com que ele encurva, porque pesa. E como o grão do joio ele é muito seco, não é seco, ele é muito pouco pesado, ele é levezinho, ele fica meio duro. Terceira diferença. Quarta diferença é a raiz. A raiz do trigo é superficial. Você puxa fácil da terra. A raiz do joio é profundo. Você não consegue puxar fácil da terra. É presa demais na terra. Quinta diferença, o trigo. Você olha lá no caule dele, lá no caule para a raiz, está seco. Do joio ainda está verde.
Entendeu essas diferenças? Gravem isso, eu vou explicar daqui a pouco agora. Aí vamos continuar. Então, vou explicar 39. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros que vão ceifar são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século, no final de tudo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão, grave essa palavra, resplandecerão, brilha, como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Vamos voltar, agora vocês entenderam já, né? Agora vamos voltar para a parábola do joio e do trigo novamente. Estou terminando. Vamos entender. Versículo 24. Outra palavra lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa terra no seu campo. Boa semente no seu campo. Então, o homem é o Senhor Jesus. O campo é o mundo. Deixa eu explicar uma coisa antes de falar para os irmãos. Aqui a palavra é trigo, certo? A semente é trigo. No Novo Testamento, trigo é um símbolo de Cristo e a igreja. Por que, irmão Gustavo? Porque lá em João capítulo 12, o Senhor Jesus se comparou a um grão de trigo. Ele falou assim: se o grão de trigo, está falando dele mesmo, grão de trigo, cair na terra, que aí quando ele se encarnou, ele veio para a terra, ele não morrer, se o Senhor não passasse pela crucificação, ficaria só, ele não ia produzir a igreja. Mas se morrer, se o Senhor morresse, ele morreu, ele ia ressuscitar e ia produzir muitos frutos. O que é fruto? Outros grãos de trigo, somos nós. Então, o Senhor, ele é esse grão de trigo, ele veio à terra, morreu, citou e produziu os outros grãos de trigo, somos nós. É o que está falando aqui, esse filho do homem, ele veio e produziu, plantou no seu campo outros boas sementes, outros trigos, que produziram, que é a igreja, somos nós. Mas lá no Velho Testamento, isso é o trigo. Então, o trigo no Testamento simboliza Cristo e a igreja. Que o Cristo produziu o mesmo que ele é. Ele é trigo, produziu trigo, que somos nós. Produziu no campo sementes boas que foi plantado, que é trigo. Ele foi lá, semeou trigo, produziu trigo. Agora, no Velho Testamento, o povo de Israel nunca foi comparado a trigo. No Velho Testamento, o povo de Israel é comparado a uvas, a videira, tá? Tá no Velho Testamento, tá? Mas uma videira, se você observar, quando alguém cria uma videira, ela é restrita. Eles pegam a videira, planta e faz uma cerca em volta e protege a videira. A videira, ela é muito, só é uma videira. O povo de Israel foi comprado uma videira. Lá em Mateus capítulo 24, o Senhor falou que o povo de Israel seria a videira que ia produzir, que estava seca, que ia produzir novamente folhas, né? Que quando a nação de Israel voltasse a ser a nação que aconteceu em 48. Então, vamos chegar mais para frente, vamos desfrutar dessa mensagem, Mateus 24. Mas voltando. Então, qual a diferença entre o povo de Israel no Testamento, que é uma videira, e a igreja no Testamento, que é trigo no campo? É que o povo de Israel é restrito. As bênçãos de Deus estavam restritas só naquela videira. Quando chega no Novo Testamento, que é a igreja, que é o campo ele é amplo, o campo não tem limite, o campo é uma grande plantação, o campo é o mundo. Ou seja, a igreja, ela não é restrita como o povo de Israel. O Senhor pegou todas as suas bênçãos, derramou em todos os homens dessa terra, que são gentios. A palavra do reino foi pregada para toda essa terra. Ou seja, a igreja não é só um povo, o povo judeu. A igreja é todos os povos, línguas e nações. Lembra? Todos os povos e nações, todas as línguas e nações, é a igreja. O Senhor jogou, produziu boa terra, né? Boa semente em todas as nações. É um campo enorme que é o mundo. Nesse mundo é que o Senhor produziu a igreja. Está entendendo, irmão, a diferença? Essa é a primeira diferença. Vamos continuar. Esse 25. Mas enquanto os homens dormiam, quem são esses homens aqui? Esses homens aqui são os apóstolos, lá. O Senhor não explicou lá, mas nós sabemos, são os apóstolos. Quando os apóstolos dormiam, o que dormiam? Quando os apóstolos, eles... Aqui dormiam pode ser dois significados, nós não temos certeza. Pode ser dormir no sentido que eles já haviam morrido,
né? Pode ser um significado, que eles já estavam mortos, depois passou a era apostólica, que é a era de Éfeso, entra a era de Esmirna, depois passou a era dos apóstolos, ou seja, que os homens dos apóstolos estavam dormindo, e veio o inimigo e semeou. Esse pode ser um significado, mas o significado que eu penso que seja mais correto, que ninguém sabe certinho, porque aqui o senhor não explicou, dormindo, eu acho que é distração. Quando os apóstolos estavam distraídos mesmo, dormindo, veio o inimigo, que é Satanás. Olha de novo aí, tá vendo? O inimigo, sempre na cada parábola tem Satanás, o mundo e a carne. Satanás veio e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. Quem é o joio? São os falsos irmãos. Filhos do maligno, que crescem no meio do nosso, estão no meio do nosso meio. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Tá vendo? Na hora que aparece é que você consegue ver quem é o joio. Os frutos. Então, vindo os servos do dono da casa, quem são os servos? São os apóstolos mesmo. Do dono da casa, que é o Senhor Jesus. A casa é a igreja, tá? A casa é a igreja. Campo é o mundo. Não confunda, tá? Eles disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Você não semeou no mundo só pessoas positivas? Filhos de Deus? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu, o inimigo fez isso, Satanás. Mas o Senhor lhe perguntar, queres que vamos arranquemos o joio? Você vai lá e tira os falsos irmãos na marra? Não faça isso, irmãos. Se nós formos lá, tirarmos falsos irmãos, vamos ofender os irmãos bons também, verdadeiros. Nós vamos tratar duramente, de maneira muito, para matar as pessoas falsas, podemos também afetar os bons. Toma muito cuidado com isso. Aí você falou assim, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranquemos também com ele o trigo, porque são muito parecidos. Deixa, nesse momento está crescendo, deixa até a hora da colheita. Aí ele fala, deixa crescer juntos até a colheita. O que é a colheita? Cresce junto. Junto aonde? Na igreja? Na casa? Não, no campo. Tá? Não é que não vamos aceitar os falsos irmãos na igreja, não. Na igreja nós não aceitamos. Mas no mundo, você não tem como ir lá e no campo e perseguir as pessoas. Vocês me estão entendendo, tá? Vamos lá. Até a colheita. Qual é a colheita? A colheita é a volta do Senhor, é a consumação do século, quando o Senhor voltar. No tempo da colheita, quando o Senhor voltar, direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os anjos. A juntar primeiro o joio. Você vai pegar o joio, que são os falsos irmãos, vai juntar eles num feixe, ser queimado. Quer dizer que se logo o Senhor juntou, pegou os falsos irmãos, você vai destruir eles? Não. O Senhor vai juntar eles no lugar prontinho para ser queimar, que é o lago de fogo. Tá? Jogar no lago de fogo. O joio. Mas o senhor espera primeiro tratar com a igreja. Lembra? Vamos ver isso. O princípio na volta do Senhor, né? O senhor sempre trata primeiro com a igreja, com o trigo, depois o senhor trata com o joio. Os falsos, os incrédulos. O senhor só junta os incrédulos em feixe, guarda eles para ser queimado no lago de fogo. Trata com a igreja, pega o trigo e volta para o celeiro. Celeiro é o arrebatamento. Ó, mas atalho fez, mas para se queimar. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Isso arrebata os cristãos positivos, o celeiro dele, tá? Que é arrebatamento. Você arrebata primeiro os crentes, aí depois de 1000 anos, você vai ver, você vai pegar esses peixes que é os falsos irmãos estavam já reservados e joga no lago de fogo, tá? Ou antes um pouquinho também, né? Nós vamos ver isso aí. Os que estiverem vivos já são destruídos, né? Os que estiverem mortos serão tratados 1000 anos depois. Depois nós vamos ver isso aí. Então, vamos explicar um pouquinho melhor a parábola aqui. Estou terminando, tá, irmãos? Agora vamos aplicar. Então, vamos entender as explicações. O joio e o trigo, nós vimos, a diferença deles só aparece na época da colheita, frutos. Então, vamos lá. Primeira diferença do joio e do trigo. Agora, com a aplicação espiritual, vamos entenderem. O joio, quando ele está próximo da colheita, ele, ele tem raízes profundas na terra, enquanto o trigo sempre teve raízes superficiais. Então, o trigo é fácil de ser recolhido. O joio tem que puxar com força da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que na próxima da volta do Senhor, o seu povo que é trigo, eles vão perdendo toda a ligação com a terra, com esse mundo. Eles estão prontos para ser arrebatados. Quando você olha para o trigo, próxima colheita, do caule para baixo, a raiz já secou.
Ou seja, ele já não tem ligação nenhuma com essa terra mais, com o campo. Todos os nutrientes que ele precisava para produzir algo do mundo, ele já tirou do mundo. Ele já tirou da terra. Agora ele vai cortando a sua ligação com essa terra. Ele já não liga mais para as coisas desse mundo. Ele está ainda no campo, ele ainda está no mundo, mas ele não liga mais para as coisas do mundo. O coração dele já está lá em cima. Ele está quase que suplicando: vem logo, Senhor, me tira daqui. Me colhe logo, me colhe. Olha para o meu caule, Senhor. Olha para a minha raiz, já até secou-se. Eu não tenho ligação nunca com essa terra, eu não ligo com essas coisas dessa terra mais, Senhor. Eu continuo aqui só te esperando, mas eu não ligo com essas coisas dessa terra. Eu estou nessa terra, mas eu não ligo mais. Senhor, eu tenho casa caríssima, de 10 milhões de reais, mas eu não ligo para essa casa. Senhor, eu tenho um carro bom, mas eu não ligo para esse carro. Senhor, eu não ligo para essas coisas. Senhor, eu tenho profissões, eu tenho títulos, eu sou famoso nesse mundo, mas eu não ligo para nada desse mundo. Senhor, pode me levar. Senhor, eu estou aqui preparado. Vem, Senhor Jesus, vem. Eu cortei a minha ligação com a terra. Já o joio, porque ele é falso, ele tem a aparência que é um verdadeiro crente, mas não é, é falso. Ele está bem ligado na terra. Ele continua verde, o seu caule com a terra. Então ele continua buscando as coisas dessa terra. Ele não larga dessa terra. Para arrancar dessa terra, quando os anjos vierem, é difícil, inclusive. Está grudado, ele não quer sair dessa terra. O coração dele está nessa terra. Inclusive as raízes do joio vai profundas e elas ligam nessa terra e grudam. Ele não vive como um peregrino nessa terra. O trigo vive sabendo que a terra dele, verdadeira, não é essa terra. É outra terra, terra celestial. A pátria dele é celestial. A do joio não, é essa terra mesmo. Ele é terreno mundano. Ele ama as coisas do mundo, ele ama essa terra, ele está preso a isso. Arranca uma coisa do mundo para você ver do coração do joio se ele vai gostar. Fala para ele para ele tirar ele dessa terra. Se ele não vai ficar muito bravo com você. Fala para ele que ele está amando muito o mundo para você ver. Assim, é lógico que eu amo o mundo, qual é o problema? Ele tem uma aparência igual ao do irmão, mas não é. Ele é um mundano. Tem uma aparência de, 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 de Deus, mas não tem nada de Deus. Ele é filho do maligno. Segunda diferença. Como ele está cheio das coisas dessa terra, ele é duro. Ele está verde ainda. Ele não é maleável. Deus não consegue trabalhar nele porque ele não é verdadeiro. Já o joio, o trigo, perdão, o trigo, como ele está seco, ele perdeu todas as coisas dessa terra, o coração dele é sensível demais, ele é muito maleável. O Senhor faz o que ele quiser, o vento vai, bate nele, leva para onde quiser, o Espírito leva ele para onde ele quer. Se o vento bate no trigo, ele vai para cá. Se o vento bate o trigo para cá, ele vai para cá. Se bate para frente, ou ele segue o Espírito. O joio não, o trigo bate o vento, ele nem mexe direito, porque ele é duro, porque ele não segue o Espírito, ele não tem o Espírito em si. Terceira diferença, como ele não é, ele está verde, joio, quando ele produz os seus frutos são leves também e tóxicos, ele não se dobra. Já o trigo, como ele está seco, perdeu as coisas do mundo, ele é maleável, e quando ele produz fruto, ele se curva. Ou seja, o verdadeiro crente, quando ele produz frutos para Deus, ele gera pessoas, ele produz frutos, ele não se orgulha, ele se humilha, ele abaixa a cabeça. Ele se humilha. Quanto mais fruto ele produzir para Deus, maior vai ser o peso espiritual que ele vai ter. E o peso espiritual das sementes dele vai obrigar ele a se humilhar diante de Deus. Senhor, não fui eu. Senhor, o que que eu poderia fazer? Eu não sou nada nem ninguém. Senhor, se eu tenho algum fruto, veio do Senhor, veio o Senhor que produziu. Senhor, eu me humilho na tua presença. Olha Paulo, por exemplo, nas primeiras epístolas de Paulo, ele falou que ele era o pior de todos os apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. Lá no meio das epístolas dele, foi nas primeiras epístolas dele que ele escreveu, lá no meio das epístolas, vai para frente, no meio das epístolas, ele falou que ele era o pior de todos os pecadores. Quando chegou no final da vida dele, Paulo falou que ele era o pior de todos os homens. Quanto mais Paulo foi crescendo, produzindo frutos para Deus, ele foi pregando o evangelho, pessoas foram convertendo, foi gerando igrejas, mais ele foi se curvando.
E ele foi se humilhando. Começou falando que era o pior dos apóstolos, depois falou que era o pior dos pecadores, depois o pior de todos os homens. Pior dos apóstolos. Não sei se eu falei errado. Se ele foi pior dos apóstolos, depois pior de todos os santos, né? E o principal dos pecadores. É, e o principal dos pecadores. Perdão, obrigado. Me falou que ele era o pior de todos os apóstolos, pior de todos os santos, depois o principal dos pecadores. Só que quando ele foi o principal dos pecadores, quando ele estava na colheita, próximo de ser morto, próximo de ser já colhido, né? Pelo Senhor. Arrebatado para o celeiro, né? Vamos dizer assim, né? Ele estava se humilhando, tinha muito peso espiritual. Quanto mais peso espiritual, mais se humilha. Mais se humilha. Isso é a outra diferença. E a outra diferença é que entre o joio e o trigo é o fruto mesmo. O fruto do joio é tóxico, leva torpor, leva você a ficar torporoso e até morte. O fruto do trigo gera vida. Aí, você fala assim, irmão Gustavo, tudo bem, entendi. Agora, me explica, o que tem a ver com a igreja em Esmirna? Vou explicar para vocês agora, vocês vão entender. Na época da igreja em Esmirna, peraí, vamos voltar um pouquinho. Quando foi que, você falou que começou a parábola do joio do trigo? Quando o Senhor veio e semeou as pessoas, as boas sementes, nasceu a igreja. Nessa mesma hora que nasceu a igreja, veio o inimigo e começou a gerar no meio ali, junto com a igreja surgindo, foi gerando pessoas falsas, falsas doutrinas, heresias, que é os filhos do maligno. Ou seja, foi aí que começou a parábola da igreja do joio e do trigo. Então, quase surgiu ao mesmo tempo os dois. Se você observar, a parábola do joio e do trigo começou lá em Pentecostes também. Quando começou a igreja, já ali já começou a ter desvio já. Já começou a surgir bem ali para frente, já começou a surgir falsas pessoas, falsos irmãos que se foram intermeteram. Pessoas que querendo poder, como Simão, queriam poder por mágica. Não dizendo que Simão era um falso, né? Mas dando um exemplo, assim, né? Da atitude dele. E várias pessoas, por exemplo, foram surgindo, né? No meio da igreja foram surgindo várias Não, pessoas falsas. Eram crentes, né? Mas já estavam com o coração cheio de Satanás, né? Começou a surgir. Então, desde que houve igreja, sempre houve joio no meio da igreja. Na época do final das epístolas, todos os apóstolos que escreveram na Bíblia, Pedro, João, Judas, Tiago, todos eles falaram de falsos irmãos que iam aparecer no meio da igreja. Todos falaram. Paulo falou, alertou os irmãos, Tiago alertou, Hebreus alertou, sabe quem foi o autor de Hebreus? Pedro alertou e João alertou e Judas alertou. Vamos ver um exemplo para vocês, só para nós ver. Esse exemplo era o joio. Por que ele alertou? Porque ele, quando eles distraíram, já tinha falsos irmãos falando falsas coisas. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos lá, por exemplo, para Timóteo. Olha aqui. 1 Timóteo. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do prazer que amigos do mundo, tendo forma de piedade, forma, parece muito com o trigo, negando e tentando poder, não tem o poder para lutar contra o mundo, contra Satanás, porque não tem poder contra o ego. Foge também destes, pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas, tá vendo? É o joio, quando você menos percebe, já aparece nas casas. E consegue cativar mulherzinhas, sobrecarregar de pecados, conduzir de várias paixões, que aprendem sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Do modo porque Janes e Jambres resistiam a Moisés, também eles resistem à verdade. Por quê? Porque não são da verdade. Somos de todo corrompidos na mente, repobres quanto à fé.
Tá vendo? Paulo citando. Se você pegar, por exemplo, Pedro falou também, que vai lá para Pedro para você ver. Pedro, dá só um exemplo para os irmãos, tá? Até mais rápido. Tiago falou, todos falaram, irmãos, é porque eu não tenho tema para todo para vocês, né? Mas vai lá para Pedro, por exemplo. Pedro fala assim, ó, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala assim: assim como no meio do povo, tá vendo? No meio do povo, no campo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sem nem perceber, de forma dissimulada, enganosa. Quando você está dormindo, ele vai lá e semeia heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, vai ter escândalo. Também movidos por avareza, farão comércio de volta, fazer comércio dos irmãos. Irmão, abre o olho. Quando fizerem comércio de vocês, abram o olho com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarde, a sua destruição não dorme. Tá vendo? Sempre surgiu isso. Se falar para João, João fala também no versículo capítulo 2, versículo 18, 1 João. Filhinhos, já é a última hora, e como os ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, tá vendo? Do nosso meio. Cresceu junto com o trigo. Entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles não têm a realidade, têm a aparência, mas não têm a vida do joio, perdão, do trigo. Vai lá em Judas, por exemplo, para terminar. Judas. Olha só. Vários versículos de Judas fala. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original. Mas vamos pular, peraí. É, aí fala, no versículo 11: ai deles, que movidos pelo caminho de Caim, da ganância, movidos no erro de Balaão, perecendo na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas. Ele vai falando, não vou ler tudo pelo tempo, né, irmãos? É, versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andantes com suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificai na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecemos de alguns que estão na dúvida e salvamos. Arrebatamos do fogo quanto a outros, seja também com Tira. o áudio. Vou terminar. Seja compassivos em temor, detestar até a roupa contaminada pela carne. Então, tá vendo, irmãos? Então, sempre surgiu. Só que por que tem a ver com a igreja de Esmirna? Porque no período, agora vocês vão entender, no período da igreja de Esmirna, que vai do período do século final do século I até o século IV, início do século IV, do ano 100 até o ano 300, foi a época da história da igreja que mais surgiram heresias no meio da igreja, mais joio surgiu. Todas as grandes heresias que até hoje afetam muitos filhos de Deus, até hoje afetam a igreja de Deus, ainda tem resquício até hoje na igreja de Deus, surgiram nessa época. Nessa época surgiu as grandes heresias, o arianismo, que o testemunho de Jeová segue eles até hoje. De Ariano.
Surgiu nessa época os gnosticismos. Você tem ideia? Só para ilustrar para os irmãos, surgiu nessa época dos gnósticos, os gnosticistas, surgiu uma linha tão maligna que eles afirmavam que a serpente lá de Gênesis capítulo 3, estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela que era boa. A serpente que era Deus. Afirmavam isso. São chamados de ofitas, porque eles seguem adoradores de serpente. Olha a história para você ver. E eles precisaram falar que Caim era justo. Abel que era mau. Sodoma e Gomorra, os homens eram bons. Mal era Ló e Abraão. Eles deturparam tudo que a palavra de Deus falou. Isso surgiu no meio da igreja. Surgiu tudo é doutrina herética, que Cristo não era Deus, que Cristo era um espírito, que Cristo era não sei o quê. Não, tem noção. Era tantas heresias que teve uma época, no ano cento e poucos, que um dos discípulos de Policarpo, chamado Irineu, e Policarpo, por sua vez, era discípulo de João, que foi o último apóstolo, Irineu escreveu um livro chamado Irineu contra as heresias. E depois surgiu um discípulo de Irineu que escreveu outro livro contra mais e mais heresias. Por isso que o período, vocês estão entendendo? Por isso que o período da igreja em Esmirna corresponde ao período da parábola, principalmente do período da parábola do joio e do trigo. Apesar que o joio e do trigo já começou lá na igreja em Éfeso, já lá no início da igreja. Mas intensificou-se muito mais nos anos que surgiu a igreja de Esmirna, nos anos que a igreja passou por muitas heresias, muitos falsos irmãos. Tá bom, irmãos? Eu paro por aqui e semana que vem nós vamos continuar as próximas parábolas. Jesus Senhor.